Glória a Deus. Então vamos lá. Falta colocar os nomes aqui, né? Altar do incenso, candelabro. Mesa da proposição. Onde eu vou colocar essa mesa aqui? Vou colocar ela para cá. Amém, gente? Paz do Senhor, né? Mais uma vez. Calor hoje, né? O pessoal tá... Tem gente que nem vem hoje só por causa do ônibus. Só entrar no ônibus parece que está entrando no micro-ondas, né? Mas nós já vamos dar início, tá? Eu já pré-anunciei aqui, hoje nós não iremos até o horário proposto, tá? Mais avançado. Eu fiz uma pequena cirurgia, né? Não vou virar de costa para a lousa para não aparecer na filmagem, mas eu acho que não dá para perceber tanto, né? Só que não posso forçar muita voz. Então eu vou evitar de dar glória a Deus bem alta aqui hoje, tá? Vou falar mais sereno, mais tranquilo, tá? Forte. Então, para nós começarmos, tá? Vamos ler aqui o livro de Êxodo, visto que nós estamos falando sobre Pentateuco, né? Hoje nós vamos tratar do assunto, continuando. Eu coloquei alguns materiais lá na aula passada, que é o slide, que envolve todo o material que vai até a página 50, da 40 a 50, tá? Coloquei algumas imagens lá que não estão no livro, tá? Mas elas ajudam a compreender melhor, tá? Todo o assunto que nós falamos e ainda vamos desenvolver aqui hoje. Eu poderia colocar no PowerPoint hoje? Poderia, tá? Mas nós vamos fazer a leitura na lousa direto hoje, tá? Se eu fosse falar no PowerPoint, nós íamos avançar até mais do horário. Então, hoje vamos tratar aí da página 40 até a página 50 e vamos estar finalizando essa parte, tratando aí desde os utensílios até o sumo sacerdote, tá? Então, Êxodo, capítulo... deixa eu ver aqui. Capítulo 34, ou capítulo 30 de Êxodo, e o versículo 5, versículo 34, tá? Aqui nem com o ventilador ligado não refresca, né? Esse ventilador parece um avião caindo, né, irmão Dinei? Mas glória a Deus, tá? Êxodo 30, versículo 34, tá? Fala sobre o incenso santo, tá? A leitura para nós iniciarmos diz assim, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, ônica, em algumas versões vai estar onixa, tá? Em algumas vai estar ônica, egálbano. Essas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso, e disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Tá? Só essa leitura. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, queremos te agradecer por uma aula mais acerca desta temática, que é a aula de Pentateuco. Vamos dar continuidade, por isso te pedimos que o Senhor, não da mesma maneira que inspirou os escritores sagrados a escrever, mas que o Senhor nos ilumine com o mesmo Espírito Santo para melhor compreensão do texto, da temática e de tudo que nós iremos desenvolver
acerca dessa temática na aula de hoje. É o que nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok? Na verdade, tá, eu coloquei página 40. Na próxima aula, tá, gente? Eu vou trabalhar uma temática, olha só, tá? Eu falei aqui na aula passada, fiz uma citação de Flávio Josefo, História aos Hebreus, em que Flávio Josefo, tá? Vou explicar a dinâmica. A gente começou com o tabernáculo, né? Se você olhar aqui tabernáculo, na verdade, ó, página 36, né? Quem já tinha pegado o livro lá e conseguiu dar uma paginada, vai perceber. Aí vai até a página 50, tá? Tratando do assunto que é aquele banner ali, ó. Tabernáculo, os utensílios, o sumo sacerdote. Por que nós começamos pelo tabernáculo? Tá? Vou explicar isso aí que o irmão perguntou. Acho que o irmão leu o livro lá e perguntou. Eu expliquei para ele. Nós vamos fazer uma dinâmica, ó. Nós estamos observando aqui, como já vimos na aula passada, a questão do tabernáculo. Quando nós terminarmos o tabernáculo, aí o que eu vou fazer? Vou pegar um gancho na citação de Flávio Josefo e nós vamos observar por que Flávio Josefo, segundo a tradição judaica, os judeus lá, eles vão dizer que o tabernáculo é uma representação do universo na criação de Deus. Se vocês leram as primeiras páginas do livro aí, vai falar sobre a criação a partir do nada e vai começar aí a falar sobre os 6 dias da criação, ó. Quer ver, ó? Página 14 a seguir do livro, ó. Aí, ó. Página 14. Aí tem Gênesis, né? Traz uma pequena introdução do livro de Gênesis. Aí no 16 fala do estado original da terra, tá? Aí nós vamos falar sobre Tohu Vavohu, né, no hebraico, que é sem forma e vazio. Aí começa, ó, página 17, primeiro dia, não é? Então, depois que nós terminarmos a questão do tabernáculo, tá? Aí eu vou ilustrar aqui os 6 dias da criação remontado no tabernáculo, tá? Aí vocês vão entender melhor, tá? Então, basicamente hoje, ó, fazer uma até trava a língua aqui. Recapitulando, né, a aula passada, eu quase ia falar a palavra errada, né? Ainda bem que eu freiei, tá? Só lembrando, tá? Nós falamos sobre a cortina, sobre a cerca, falamos sobre o altar do incenso, falamos sobre a pia, tá? Não falamos em si da mesa da proposição, não falamos sobre o altar do incenso que estava diante da cortina, também não falamos do candelabro e nem da arca da aliança. Não é isso? A gente falou da pia de bronze, aí falamos das madeiras, né? Aí a gente encerrou a aula, não foi isso? Então hoje nós vamos dar continuidade justo nessa temática, tá? Só para nós lembrarmos, tá? Falando do tabernáculo, tá? Quantos pilares, né, sustentavam lá a porta do tabernáculo? Vocês lembram? Ficou fácil, né, gente? Ó, pelo menos só a própria lousa responde, né? Só olhar para a lousa algumas respondem, mas são 4, tá? Falando de tipologia, tá? Um tipo de Cristo, tá? Porque, por exemplo, quando você pega a Bíblia, Antiga Aliança, tá? Antigo Testamento, Velho Testamento, Velho Testamentário. Quando você olha para o Antigo Testamento, se você olhar só de uma forma literal, né? Vocês lembram que a Bíblia foi escrita de 4 formas? Literal, alegórica, figurativa e simbólica. Tá? Se olhar só da forma literal, você tem que interpretar que por datas o Antigo Testamento já se foi, tá? Porém, é um livro profético, né? Nós temos as linguagens e a inspiração divina, tá? Então, a revelação de Deus na inspiração divina é para os santos de todas as épocas. Então, desde Gênesis, mesmo na Antiga Aliança, depois você tem o Novo Testamento começando lá no nosso índice, o livro de Mateus. Vocês estudaram aí, ó, já começou a doer. Vocês começaram, quem já estudou aí das aulas que vieram, estudou teologia do Antigo e do Novo Testamento. O mais recente agora foi a do Novo Testamento, né? Vocês viram lá que, por exemplo, o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento teria sido a carta de Tiago, né? Depois você tem o primeiro evangelho no ano 46, que foi Marcos, que teria escrito, e assim por diante.
Então, assim, mas no nosso índice começa em Mateus, né? Do jeito que está lá, Mateus, Marcos, Lucas. De Mateus a Apocalipse, já no Novo Testamento, a inspiração é divina. E de Gênesis a Apocalipse, todos os livros, eles são reveladores acerca de Cristo, tá? O próprio Jesus falou isso, né? Quando ele estava lá no caminho de Emaús, caminhando com Cleopas e o outro companheiro, ele vai falar assim, olha, vocês são difíceis de entender mesmo, né? Mas olha, eu cumpri tudo que de mim estava escrito lá, na lei de Moisés, nos salmos, nos profetas, tá? Então Jesus fala que tudo que falava dele no Antigo Testamento, ele cumpriu. E o Novo Testamento fala sobre ele, é o verbo encarnado, João disse, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Depois você tem a evangelização, né, o eixo do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. Aí você tem, dentro de Atos, as cartas, as epístolas, o livro da Revelação, as cartas gerais depois. Então, assim, cada livro da Bíblia, ele revela Cristo, mesmo na Antiga Aliança, tá? Gênesis 3,15, você tem a semente da mulher. No Êxodo, você tem o Cordeiro Pascual. Nós vemos isso em Cristologia, né? Quem já fez Cristologia? Já fez, Nilson? Do médio? Já fez? A Bíblia já está se formando, né? Então, assim, em Cristologia a gente vê Jesus em todos os livros da Bíblia, tá? Então, assim, a Bíblia, numa visão cristocêntrica, tá? O tabernáculo é um tipo de Cristo, tá? O próprio Jesus, ele disse assim, olha, eu vou destruir esse templo em 3 dias e vou tornar a levantá-lo. Mas aí falaram assim, tá blasfemando? Vai destruir o templo? Vai reconstruir 3 dias? Tá blasfemando, mas Jesus estava falando do quê? Do seu próprio corpo. Ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar no 3º dia, tá? Assim, quando ele fala do templo, Jesus faz uma referência a ele como sendo o templo, o tabernáculo de Deus, tá? Então, assim, nós temos um tipo de Cristo. Então, esses 4 pilares aqui, ó, representam, tá? Também um apontamento para Cristo. Por quê? Porque nós vemos 4 pilares que sustentam a porta, e nós vimos na aula passada, né? Tem Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí nós falamos do altar do sacrifício, né? Era feito de bronze também, isso apontava, tendo as suas hastes, né? Os ganchos que apontavam para os 4 cantos, os 4 ventos, representava que o sangue de Cristo, ou o sacrifício de Cristo, que na verdade foi um sacrifício vicário por todos, né? Alcançaria os 4 cantos da terra. Falamos da pia de bronze, que fala sobre purificação, santificação, tá? E o sangue de Cristo, ele purifica, tá? O bronze apontava para o sangue de Cristo, tá? E aí em si agora, porque aqui ó, nós temos o átrio, né? Que aí a cerca, né? Deixa eu escrever aqui átrio, né? O átrio. Tá? O átrio. E o átrio, tá? Que é o pátio, né? A parte de fora, tá? É onde ficava o altar e a pia. Aí nós temos aqui, ó, ficou de preto, mas eu vou passar o azul em cima aqui, ó, que é a cortina, o véu, tá? O véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo, tá? Nós temos aqui, né, o átrio. E falando aqui, ó, tem um desenho, tá? Se vocês perceberem aqui, ó, tem uma ilustração, tá? Uma ilustração em cima do tabernáculo na página 36, que remonta, tá? A ideia da visão dentro da cultura judaica, tá? Inclusive a chama que aparece aqui em cima, ó, não parece uma arvorezinha em fogo? Não parece? Tá? Isso aqui remonta um pouco da tradição judaica, tá? Quando Deus se manifestava lá no Santo dos Santos, tá? Eles diziam que havia uma manifestação visível, tá? E essa manifestação, muitas das vezes, vinha em forma de fogo, tá? No primeiro momento que Israel, eles saem lá da terra, tá? Do Egito, e começam a caminhar, tinha o quê? Né? Tinha uma coluna de fogo, não tinha? Que separava os soldados que estavam vindo atrás e o povo que já estava indo para atravessar lá. Aí de noite tinha a nuvem, né? Coluna de fogo, à noite, de dia a nuvem, né? Para eles poderem refrescar. Quando o povo monta o tabernáculo, tá? Você vai ver aí no Google, em livros, se você colocar na internet você lê, que quando o arraial estava montado, aquela coluna de fogo permanecia, tá?
Só que aqui na ideia do tabernáculo, remonta ao que Deus falou com Moisés lá. Você lembra quando Moisés chegou no Monte Sinai? Em algumas versões aparece Horebe, está aqui Horebe, quem estudou geografia bíblica, era a região inteira, tá? E o Sinai ficava nas cordilheiras do Horebe. Então, não é errado falar Horebe e também não é errado falar Sinai, mas o Sinai era um lugar específico no Horebe, tá? Mas não tem problema falar Horebe, em algumas versões bíblicas tem Horebe, em algumas versões está Sinai, tá? Quando Moisés vai lá no Monte Sinai, vamos usar a palavra Sinai, Horebe, tanto faz, Sinai, vou ficar com Sinai. Quando Moisés vai lá no Sinai, apacentar as ovelhas de Jetro, de repente ele olha e vê uma sarça que não se consumia, né? Ardia em fogo, mas não se consumia, e Deus fala com Moisés ali, tá? Então essa ideia em cima do tabernáculo remonta a isso. Uma forma de Deus manifesta através do fogo para se manifestar e falar com o seu povo, tá? E aí nós vamos enrolar isso através da aula, tá? Tem uma citação de Êxodo 3:12 aí, ó. E disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal, que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Glória a Deus. Fica à vontade. Tá? Então nós temos aí o conteúdo a partir da página 36, tá? Nós já falamos do tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda móvel, portátil, tá? Mas, Senhor, que o povo andava, era importante. Eu vou ler mais os tópicos aí para a gente adiantar, ó. Na página 38, tem em negrita aí, ó. Que partindo da arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fugiam diante de ti os odiadores. E pousando ela, dizia, volta ao Senhor para os muitos milhares de Israel. Tá? Tá na página 38, tá? Flávio Josefo dá uma atenção nessa fala aqui também. O tabernáculo, tá? Ele era uma tenda móvel, nós vimos aqui, o povo montava ele, tinha muito utensílio, tinha muitos quilos de ouro, de prata, de bronze, fora os tecidos e os utensílios em si que precisavam ser colocados no lugar. Então, assim, quando que o povo sabia que tinha que ir para um lugar ou parar num lugar, né? Segundo a tradição e o que o texto faz entender, o Flávio José dá uma atenção nisso, diz que quando a Arca da Aliança ela levitava, o sacerdote comunicava o povo, entendia que era hora de partir. Então eles desmontavam tudo e quando a arca se assentava no chão, eles entendiam que tinha que montar o tabernáculo e montava de novo, dava um trabalho terrível, tá? Já pensou? Algumas coisas são difíceis de entender, tá? Eu vou usar uma ilustração. Ó, quem já leu aqui História aos Hebreus? É um livro grande, nossa, gente, dá até quando assim você ainda pega, você esconde os dois, fica com um, você fala, dá para ler esse aqui, né? Mas se você pegar o moderno, que é da grossura da Bíblia do Ednei, ele é um livro A4, né? A4 fala A4, mas da grossura da Bíblia. Você já desanima até de comprar, né? Você fala, meu Deus do céu, tem que ler isso tudo. Mas tem um irmão do bacharel, seu Cristóvão, ele leu assim, né? Ele ouviu o livro todo, que ele pegou o PDF, baixou o aplicativo lá na Play Store lá, e todo dia ele ficava escutando um pouco, lia um capítulo, 2 capítulos, terminou o livro. Aí, pega o PDF, coloca o aplicativo lê. Ah, que legal. Tá? É interessante você ler para você fazer umas observações. Porque assim, quando a gente fala assim, ó, nós ficamos com a posição bíblica, tá? O que o livro de Êxodo fala aí, o que está na Escritura Sagrada para nós é o que vale. Mas é importante nós observarmos a forma que os judeus enxergam isso, porque eles foram os portadores da palavra de Deus, da língua hebraica, foram eles que receberam o tabernáculo, é de lá que veio Moisés, os líderes, os patriarcas e assim por diante, tá? Então, assim, quando você lê Flávio Josefo, por exemplo, nós vamos ver aqui sobre o sumo sacerdote, vamos falar sobre o peitoral. Tinha 12 pedras, cada pedra representava uma tribo de Israel.
O Flávio Joséfo, ele diz que quando o sumo sacerdote saía de dentro da tenda, aquelas pedras do peitoral, que era ônix, jaspe, e assim por diante, rubi, cada pedra tinha um significado, as pedras brilhavam pelas suas cores. Então, quando uma pessoa olhava, o sacerdote saía daqui, as pedras brilhavam, tá? Aí o que ele diz? Ele diz que à medida que o povo começou a errar na presença de Deus, as pedras foram perdendo o brilho, tá? Aí, claro que isso aí não está na Bíblia, isso aí ele conta lá. Só que aí se você pega isso para fazer uma introdução dentro de uma pregação, por exemplo, você vai refletir isso na vida espiritual. A pessoa, ela está na presença de Deus, é como as pedras do peitoral do sacerdote. Elas, no primeiro impacto, brilhavam. Com o tempo, eles foram abandonando os princípios, aquele brilho foi se apagando, tá? Isso é interessante, porque quando Moisés subia no monte para falar com Deus, o que acontecia com Moisés quando ele descia? Seu rosto ficava brilhando tanto que o povo tinha que colocar um véu, tá? Então daí a ideia das pedras brilharem também, tá? Só que, enfim, isso aí é Flávio José. Aí sim, a partir da página 39, começa aí os materiais ordenados por Deus, tá? Aí já começam aí os desenhos. Na página 39 tem os dois lá de fora, que nós já falamos, e virando aí para a página 40, começa agora o conteúdo que nós vamos nos embasar para a aula de hoje, tá? Vou colocar ali em cima utensílios, tá? Vou colocar aqui assim. Utensílios. Para a gente saber que nós vamos tratar sobre isso. Ó, bem importante aí, tá? Vou já colocar aqui o altar do incenso, o menorá, que é o candelabro, a mesa da preposição e a arca da aliança, tá? Que são os que estão ali separados. Se você olhar aqui agora, né, talvez fica mais fácil de entender, né? Lá no desenho, lá como estava de lado, alguns irmãos não entenderam, mas ó, se você pegar Cristo como sendo a porta aqui, colocar uma cruz, tá, ó, vai fazer o desenho. Eu vou pontilhar aqui só para vocês verem, ó. Não, ó. Vai sombrear a forma de uma cruz, tá? Foi isso que a gente colocou no slide da aula passada. Então, assim, falando de o tabernáculo como um tipo de Cristo, você vai enxergar Cristo aqui em tudo, tá? Desde a porta, a sombra da cruz, o próprio bronze em si, que aponta também, já retrata apontando o sangue de Cristo. E eu vou começar aqui com a mesa da preposição, tá? Que era a mesa onde ficavam os pães, tá? Tinha que ter sobre essa mesa 12 pães, tá? Que representavam, é que eu não vou conseguir desenhar, né, gente? Se eu fizer aqui, ó, fizer 12 pães aqui, o negócio vai ficar feio. Então é melhor só falar, tá? Essa mesa deveria ter 12 pães e elas deveriam estar aqui, tá? Por que elas deveriam de fato estar aqui? Porque esses pães, eles representavam a provisão de Deus, tá, para o seu povo, tá? Você lembra que na travessia do deserto, Deus não deixou faltar alimento? Deus mandou para eles o maná e cordenizes, né, aquelas aves que vinham e o povo se alimentava, tá? Então, os pães que ficavam sobre essa mesa dentro do lugar santo, a primeira parte do lugar santíssimo, eles representavam a provisão de Deus para o seu povo, para as 12 tribos de Israel. Era como se Deus dissesse assim, nunca eu vou deixar faltar nada para o meu povo, tá? Então, assim, tinha que estar aqui dentro, porque isso representava a provisão de Deus para o seu povo, tá? E os sacerdotes, tá? Não falando do sumo sacerdote, que era apenas um, mas os sacerdotes, ou os filhos de Levi, no caso, o sacerdote entraria aqui, ele deveria, tá, colocar os pães. Esses pães não poderiam ficar mofados, velhos, tá? Quando você lê o livro de Malaquias, falou Malaquias, fala a verdade. Quem fez teologia do Antigo Testamento, quando o professor falou Malaquias, teve irmão que se confundiu e colocou a mão na carteira. Falou, opa, vai ministrar oferta, né? Sala de aula, tá? Ele falou Malaquias, já vem na mente, tá tão assim,
repetitivo ministrar oferta e dízimo em Malaquias, tá? Só que Malaquias, na verdade, é um livro que fala sobre adoração. Adoração, tá? Ofertar e dizimar também é uma forma de adorar a Deus. E no livro de Malaquias, você vê ali, por exemplo, a oferta de manjares. E ali tinha, por exemplo, sal, óleo, milho, que é a espiga, tá? O pão que estava sendo oferecido na época de Malaquias era pão mofado, pão velho, e Deus não estava se agradando. Então Deus levanta Malaquias e fala, olha, eu quero que o povo me dê uma adoração verdadeira, porque o povo estava dando a Deus pão imundo, tá? A palavra imundo que aparece ali é estragado, velho, mofado, tá? Então, ó, Deus colocou a mesa, deveria ter pães lá, e esses pães deveriam ser trocados, porque Deus não ia nem receber coisas velhas e nem dar coisas velhas estragadas para o seu povo. Deus estava dizendo, eu vou sempre ser o Deus da provisão, desde que haja alguém cuidando da minha casa, tá? Importante. Nós temos aqui também, ó, o candelabro, tá? Vocês já perceberam que o candelabro tem até acho que é um Midrash que fala da cultura judaica, que fala sobre Sansão. Não tem nada a ver, tá? Isso aí é uma fala de quem estuda a cultura judaica, tá? Que a força de Sansão, tá? É porque a forma como o cabelo de Sansão ficava trançado era em forma de 7 tranças, tá? E era como se fosse o candelabro virado ao contrário, derramando azeite todo o tempo. Por isso que ele não podia cortar o cabelo. Mas isso aí é conto dentro da história judaica, tá? Nós sabemos que Deus falou simplesmente que ele não poderia cortar o cabelo, ponto final, e acabou. Mas existe esse pensamento dentro da história da cultura judaica, tá? Que a forma como o Sansão trançava o seu cabelo fazia o formato de um candelabro que, virado ao contrário, derramava azeite. Mas isso aí não tem nada a ver, tá, gente? Não está na Bíblia também, tá? O que nós sabemos é muito importante. Faltou um ali, né? Ó, 1, 2, 3, faltou um aqui, ó. Pera aí, ó. Tá vendo? Até o desenho não pode ser errado, hein, gente? Ó, faltou uma aqui, ó. São 7 hastes. 3 de um lado, 3 do outro, tá certo, tá? E ó, vou fazer um desenho aqui, ó. Como vocês gostam do meu desenho, ó. Finge que isso aqui é uma chama de fogo, tá? Pensa que é. Se você quiser colocar, não é obrigatório. Eu coloquei só para fazer o comentário. Vocês lembram lá que havia um lugar chamado Ramataim Zofim dentro da Bíblia? Pelo nome, quem lembrar agora vai ser abençoado, hein? Consegue lembrar algum nome, falando do nome da cidade? Ramataim Zofim, pelo nome? Esse aí eu acho que até eu tirei do baú agora. Tinha uma cidade lá, tinha alguém que morava lá, né? Um homem chamado Eucana, né? Isso, tá vendo? Aí tem a história de Ana e Penina, né? A Ana não gerava, aquela história toda. Aí ela vai lá um dia, sobe, faz o seu clamor lá, Deus ouve a oração, o sacerdote que estava lá pensa que ela estava embriagada, era Eli. Não tenha por filha de Belial, não estou embriagada, não, o teu servo está tribulado. Aí vem a profecia. Ela volta para casa, mas volta com a promessa, e ela vai gerar um filho. Qual era o nome? Samuel. Olha que legal. O livro de Samuel lá começa dizendo assim, ó, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Olha que legal. Por que o texto lá de Samuel, que me falha a memória qual é o capítulo, o versículo exato agora, por que o texto faz menção assim, ó, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, tá? Por quê? A gente falou isso na aula passada, não? Não, né? Tá? Além do candelabro, tinha um utensílio que quase não aparece, tá? Mas tinha um tipo de lâmina que os que cuidavam dos utensílios deveriam fazer isso. No caso lá, era Samuel, tá? Que era o ajudante de Eli na época. Era para os filhos de Eli fazer isso, Ofni e Finéias. Aqui seriam os levitas ou o sacerdote. No caso, seriam os próprios levitas. Eles deveriam pegar essa fita, que era um tipo de lâmina, e colocava ela aqui, ó.
e essa lâmina varava do outro lado aqui. Por que eles faziam isso? Porque o fogo fazia com que o excesso do azeite ou do óleo extra virgem criasse um tipo de borra que entupia. Então, mesmo o candelabro tinha que ter manutenção. Tinha que limpar e depois colocava-se o azeite pela última haste aqui, ó, tá? Só que esta lâmpada do meio aqui, ó, ela não poderia nunca se apagar. Então, a tenda ficava fechada, a pessoa entrava ali, dois motivos, né? No campo físico, é porque se apagasse ia ficar escuro lá, tá? Então tinha que realmente ter uma lâmpada acesa, no caso era o candelabro. O outro é porque aquela lâmpada representava a presença de Deus dentro da casa, do tabernáculo. Vocês lembram que, ó, aqui no Santo dos Santos, tem até um louvor lá que se eu cantar vocês vão embora antes da aula. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. O Jardel já tá tampando os ouvidos. Brincadeira, né? Tá? Então, ó, mas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá, né? E a presença de Deus se manifestava lá uma vez por ano, tá? Só que aí a pessoa fala assim, só uma vez por ano Deus descia lá. Mentira! Tudo aqui tinha a presença de Deus, tá? Era Deus que recebia o sacrifício do altar, para poder sacrificar.